E, Na tarde dourada, já as colinas, sob o avião, iam cavando seu rasto de sombra. os Campos tornavam-se luminosos, de uma luminosidade perene. Naquelas regiões, os campos não cessam de espalhar seu ouro, assim como no inverno não findam a sua apoteose de neve. E o piloto Fabin, conduzindo, do extremo sul para Buenos Aires, o correio da Patagônia, reconhecia a aproximação da noite pelos mesmos sinais das águas de um porto. Aquela calina, as pregas tênues esboçadas por nuvens tranquilas, entrava numa enseada vasta e feliz. Perante tão profunda calma, Fabin poderia também julgar-se em longo passeio, como um pastor. Os pastores da Patagônia vão, sem pressa, de um rebanho a outro. Ele ia de uma cidade a outra. Era o pastor das pequenas cidades. De 2 em 2 horas encontrava uma, aplacando a sede à beira de um rio ou ruminando no meio do seu campo. Por vezes, após 100 quilômetros de charnecas mais despovoadas do que o mar, Fabin cruzava com uma herdade perdida, que parecia arrastar consigo, numa onda de prados, uma carga de vidas humanas, e então o piloto saudava esse navio com as asas. San Julián à vista, aterramos dentro de 10 minutos. O radiotelegrafista transmitia a notícia a todos os postos da linha. Num percurso de 1.500 quilômetros, do Estreito de Magalhães até Buenos Aires, sucediam-se escalas semelhantes, mas esta abria-se sobre as fronteiras da noite, como na África, à beira do mistério, se levanta a última aldeia conquistada. O radiotelegrafista deu um papel ao piloto. As tempestades são tantas que os meus auscultadores estão cheios de descargas. Dormiremos em San Julián? Fabin sorriu. O céu estava calmo como um aquário e dali para frente todas as escalas assinalavam céu limpo, vento nulo. Respondeu: continuaremos. Mas o radiotelegrafista pressentia que as tempestades se haviam escondido em algum lugar, como os vermes se escondem nos frutos. A noite seria bela, mas estragada, repugnava lhe entrar naquela escuridão prestes a apodrecer. Ao descer sobre San Julián com o motor ao ralenti, Fabin sentiu-se cansado. Crescia ao seu encontro tudo o que torna agradável a vida dos homens, as suas casas, os seus pequenos cafés, as árvores das suas avenidas. Fabin sentia-se como um conquistador após suas conquistas que, ao debruçar sobre as terras do seu império, descobrisse a felicidade dos homens. Precisava depor as armas, sentiu seu próprio peso, o seu esgotamento, porque, às vezes, até as nossas misérias nos fazem ricos. Precisava ainda sentir-se um homem simples, contemplando da sua janela uma paisagem para sempre imutável. Teria aceito aquela minúscula aldeia. Após havermos escolhido, contentamo-nos com o acaso que governa nossa existência e podemos amá-lo. Limita-nos como o amor. Fabin desejaria viver muito tempo neste lugar, desfrutando a sua pequena parcela de eternidade, pois as cidadezinhas onde ficava 1 hora e os seus jardins cercados por velhos muros, que ele cruzava, pareciam-lhe eternos, porque perduravam fora dele. E a aldeia crescia ao encontro da tripulação e abria-se-lhe. Fabin sonhava com amizades, com a suavidade das moças, com a intimidade criada por toalhas brancas, com tudo o que lentamente o nosso coração vai conservando para todo o sempre. As asas quase roçavam a aldeia, que corria, desvendando o mistério dos seus jardins, encerrados em muros que já não os protegiam. Mas, tendo aterrado, Fabin compreendeu que vira apenas o lento arrastar de um punhado de homens no meio das suas pedras. A esta aldeia bastava-lhe a imobilidade para garantir o segredo das suas paixões e para negar-lhe, a ele, a sua suavidade. Se a quisesse conquistar, teria de renunciar à ação. Passados os 10 minutos previstos para a escala, Fabin teve de partir. Voltou-se para San Julián. Agora era apenas um punhado de luzes, depois de estrelas. Depois, até a poeira, que por último tentará, se dissipara. Já não vejo os mostradores. Vou acender as luzes. Ligou, mas na atmosfera azulada as lâmpadas vermelhas da carlinga projetaram sobre as agulhas uma luz ainda tão diluída que não conseguiu iluminá-las. Passou a mão pela lâmpada, os dedos ficaram apenas róseos. Cedo demais. Porém, como um fumo escuro, a noite ia crescendo e já enchia os vales, confundindo-os com os campos. E também já se alumiavam as aldeias, e as constelações que elas formavam.
respondiam umas às outras. E ele, por sua vez, acendendo e apagando as luzes de posição, respondia às aldeias. A terra enchia-se de apelos luminosos, cada lar ateando a sua estrela. Perante a noite imensa, tal como a luz de um farol voltado para o mar, tudo o que abrigava uma vida humana cintilava já. Fabim maravilhava-se ao ver que desta vez a entrada na noite fazia lembrar a chegada, lenta e bela, a uma enseada. Enfiou a cabeça na carlinga. O rádio das agulhas começava a luzir. O piloto verificou os números um por um e ficou satisfeito. Sentia-se solidamente sentado no céu. As pontas dos seus dedos afloraram uma longarina de aço e Fabim sentiu a vida pulsar no metal. O metal não vibrava, vivia. Os 500 cavalos do motor faziam passar pela matéria rígida uma corrente muito doce, que transformava o gelo em carne veludínea. Uma vez mais, o piloto não sentia, ao voar, nem vertigem, nem embriaguez, mas o trabalhar misterioso de uma carne com vida. O seu mundo estava agora recomposto e Fabim ajeitava-se para se instalar bem, comodamente nele. Tocou levemente no quadro de distribuição elétrica e em seguida em cada um dos contatos, mexeu-se um pouco, encostou-se mais confortavelmente e procurou a posição em que melhor pudesse sentir o balançar das 5 toneladas de metal que a noite movediça soerguia. Depois, às apalpadelas, procurou a lâmpada de socorro, empurrou-a para seu lugar, perdeu-a, voltou a encontrá-la, certificou-se de que não escorregaria, deixando-a de novo para bater levemente com a ponta dos dedos em cada alavanca, automaticamente, adestrando os dedos para um mundo de cego. E só então, sentindo-os bem adestrados, decidiu-se a acender uma lâmpada, que veio iluminar a carlinga de instrumentos exatos. E, como se desse um mergulho, passou a vigiar apenas, no painel, a entrada da noite. Depois, visto que nada vacilava, vibrava, ou tremia e que o giroscópio, o altímetro e o regime do motor estavam em ordem, estirou-se um pouco, apoiou a nuca no assento de couro e deixou-se levar por aquela profunda meditação do voo, em que se goza uma esperança inexplicável. E agora, no coração da noite, como um vigia, Fabim descobre que a noite mostra o homem, aqueles apelos, aquelas luzes, aquela inquietação. Esta simples estrela na escuridão. O isolamento de uma casa. Uma estrela que se apaga, é um lar que se fecha no seu amor. Ou no seu tédio. É uma casa que cessa de acenar ao resto do mundo. Os camponeses, sentados à mesa junto do candeeiro, mal sabem o que desejam. Ignoram que, na imensa noite que os contém, o seu desejo tem um tão grande alcance. Mas, vindo de 1000 quilômetros de distância, Fabim descobre esse alcance e sente que vagas profundas fazem subir e descer o avião que respira, após ter atravessado 10 tempestades, como países em guerra, separados por clareiras de luar, ao atingir, uma a uma, embebido num sentimento de vitória, aquelas luzes. Os camponeses creem que a luz do seu lampião ilumina apenas a mesa humilde, mas a 80 quilômetros de distância, alguém já distinguiu o apelo dessa luz, como se aqueles homens abalouçassem, desesperados, numa ilha deserta, em frente do mar. Segunda. Os 3 aviões postais da Patagônia do Chile e do Paraguai voltavam assim do sul, do oeste e do norte para Buenos Aires, onde se aguardava sua carga para dar o sinal de partida. Por volta da meia-noite, ao avião da Europa. 3 pilotos perdidos na noite, cada qual arrede o nariz de avião maciço como uma barcaça, iam meditando no seu próprio voo e baixando lentamente de um céu de tormenta ou de paz sobre a cidade imensa, quais estranhos camponeses descendo das suas serras. Riviere, responsável por toda a rede, andava de um lado para outro, no campo de aterragem de Buenos Aires. Mantinha-se silencioso, porque para ele, até chegarem os 3 aviões, a jornada encontrava-se povoada de temores. Minuto a minuto, à medida que ia recebendo os telegramas, Riviere tinha consciência de arrancar um pedaço ao destino, reduzindo a parcela de desconhecido e trazendo as suas tripulações, arrancadas à noite, até a margem. Um operário acercou-se de Riviere para lhe comunicar uma mensagem do posto de rádio. O Correio do Chile anuncia que já vê as luzes de Buenos Aires. Está bem. Riviere escutaria em breve o ruído desse avião. A noite já devolvia como um mar
cheio de fluxo e refluxo e de mistérios, entrega à praia o tesouro que longo tempo andou baloçando. E mais tarde, o mesmo mar entregaria os outros dois. Findaria então o dia. As tripulações cansadas iriam dormir, substituídas por tripulações novas. Mas Riviere não teria descanso. Por sua vez, o correio da Europa iria enchê-lo de inquietação. E seria sempre assim. Sempre. Pela primeira vez na vida, o velho lutador verificava, com espanto, que se sentia cansado. A chegada dos aviões não representaria nunca a vitória que termina uma guerra e abre uma era de paz bem-aventurada. Para ele representaria, apenas e sempre, mais um passo, depois de 1000 outros passos iguais. Teve a impressão de estar há muito levantando, com todas as suas forças, um fardo enorme. Um esforço sem descanso, nem esperança. Estou a envelhecer. Ele envelhecia, se de fato já não encontrasse unicamente na ação o seu contentamento. Admirou-se de agitar problemas que, para ele, nunca tinham existido. E, não obstante, chegavam-lhe, no melancólico murmúrio, todas as coisas boas que sempre afastara de si, um oceano perdido. Tudo isso está então tão perto. Compreendeu que tinha feito recuar, pouco a pouco, para a velhice o que torna doce a vida de um homem. Como se realmente se pudesse ter tempo um dia, como se ganhasse, ao cabo da vida, aquela bem-aventurada paz que imaginamos. Mas a paz não existe. Talvez não haja vitória. Não existe uma chegada definitiva de todos os correios. Riviere parou em frente de Leroux, um velho contramestre que estava entregue ao seu trabalho. Fazia já também 40 anos que Leroux trabalhava e o seu trabalho exigia-lhe todas as forças. Quando, por volta das 10 ou meia-noite, Leroux voltava para casa, não era um mundo diferente que ia encontrar. Esse abandono não representava uma evasão. Riviere sorriu para aquele homem que levantava o rosto endurecido para lhe indicar um eixo azulado. Estava bem apertado, mas consegui. Riviere inclinou-se sobre o eixo. O prazer do ofício apossara-se de novo dele. É preciso dizer nas oficinas para deixarem essas peças mais folgadas. Tocou com os dedos os sinais deixados pela fricção dos metais, depois olhou de novo para Leroux. Perante aquelas rugas severas, uma pergunta absurda subiu-lhe aos lábios. Até o fazia sorrir. Ouça, Leroux, você dedicou muito tempo ao amor na sua vida? Oh, o amor! O senhor diretor sabe. Você é como eu, nunca teve tempo. Lá muito, não. Riviere observava o tom da sua voz, a fim de perceber se a resposta era amarga. Não o era. Perante a sua vida passada, aquele homem mostrava-se tranquilamente satisfeito, como o carpinteiro que exclama ao acabar de polir uma boa prancha: pronto, acabou-se. Pronto, pensou Riviere, a minha vida está feita. E afastando as ideias tristes, provenientes do cansaço, dirigiu-se ao hangar, pois já se ouvia roncar o avião do Chile. Terceira. O ruído daquele motor longínquo tornava-se cada vez mais denso. Chegava ao extremo. Acenderam-se as luzes. As lâmpadas vermelhas das balizas descobriram um hangar. Postes de TSF, um terreno quadrado. Era a preparação de uma festa. Ei-lo! O avião já fora apanhado pelo facho de projetores. Brilhava como se fosse novo. Mas, quando por fim parou em frente do hangar e enquanto os mecânicos e os operários se apressavam para descarregar o correio, o piloto Pellerin não se moveu. Então, o que é que você espera para descer? Entregue a algum misterioso trabalho, o piloto não se dignou responder. Provavelmente, escutava ainda o ruído do voo que o trespassava. Abanava lentamente a cabeça e, inclinado para frente, manipulava não se sabia o que. Por fim voltou-se para os chefes e para os camaradas, e olhou-os, gravemente, como se fossem propriedade sua. Parecia estar a contá-los, a medi-los, a pesá-los e pensava que, sem dúvida, representavam o seu prêmio, assim como aquele hangar em festa, aquele cimento firme e, mais longe, aquela cidade. Com o seu bulício, as suas mulheres e o seu calor. Segurava aquele povo com suas mãos. Fortes, como súditos, pois podia tocá-los, ouvi-los e insultá-los. Pensou primeiro em insultar
Los por estarem ali tão sossegados, sem receios pelas suas próprias vidas, gozando o luar. Mas foi generoso. Vão pagar-me uma bebida. E desceu. Quis contar a sua viagem. Se soubessem. Achando, de certo, ter dito o suficiente, foi-se, para despir a jaqueta de couro. No momento em que o carro transportava a Buenos Aires, em companhia de mas que, nesta escuridão, absorvia o mundo. Visível. Olhou-a. O vento mantinha à direita, como a chama de uma tocha. De 30 em 30 segundos, Fabi mergulhava a cabeça na carlinga para examinar o giroscópio e o compasso. Já não ousava acender as fracas lâmpadas vermelhas, que o deixavam cego durante muito tempo, mas todos os aparelhos, com seus números luminosos, derramavam uma pálida claridade astral. No meio das agulhas e dos números, o piloto deixava-se embalar por urna enganadora segurança, a mesma que se sente no beliche de navio que a onda galga. À noite tudo quanto ela arrastava de rochedos, destroços, colinas, passava também pelo avião, com a mesma espantosa fatalidade. Onde estamos? Repetia-lhe o operador. Fabim erguia de novo a cabeça e, apoiado à esquerda, voltava sua terrível vigia. Já não sabia quanto tempo, nem quantos esforços seriam necessários para libertar-se daquela escuridão. Chegava quase a duvidar que o conseguisse jamais, pois, para alentar a sua esperança de salvação, agarrava-se apenas àquele pedaço de papel, sujo e amarrotado, que tinha desdobrado e lido vezes sem conta. Trelew, céu coberto a 3/4, vento oeste. Fraco. Se Trelew estava coberto a 3/4, ver-se-iam as suas luzes na fenda das nuvens. A não ser que a promessa de uma pálida claridade mais longe incitava-o a prosseguir. Porém, como duvidava, escreveu à pressa ao telegrafista: ignoro se poderei passar. Veja se sabe se o bom tempo continua para trás de nós. A resposta consternou-o. Comodoro indica, regresso aqui impossível. Tempestade. Fabim começava a descortinar a ofensiva insólita que, partindo da cordilheira dos Andes, corria para o mar. Antes de poder atingi-las, o ciclone levaria as cidades. Informe-se do tempo em San Antônio. San Antônio respondeu: levanta-se vento oeste e tempestade a oeste. Céu cobertou a 4/4. San Antônio escuta muito dificilmente por causa dos parasitas. Escuto mal. Também. Parece-me que dentro em breve serei obrigado a recolher a antena por causa das descargas. Iremos para trás? Que projetos tem? Não me aborreça. Pergunte o tempo a Bahia Blanca. Bahia Blanca respondeu: previmos em menos de 20 minutos violento temporal. Oeste sobre Bahia Blanca. Pergunte o tempo a Trelew. Trelew respondeu: tufão 20 metros segundo oeste e rajadas de chuva. Comunique a Buenos Aires: passagens cortadas por todos os lados, tempestade. Desenvolve-se numa área de 1000 quilômetros, já não distinguimos nada. Que devemos fazer? Para o piloto esta noite não tinha fim, visto que não poderia alcançar nenhum porto. Pareciam todos inacessíveis, nem a aurora. A gasolina faltaria daí a 1h40 minutos. Visto que se veria obrigado, mais cedo ou mais tarde, a deixar-se afundar às cegas no meio daquela massa negra. Se conseguisse alcançar o dia. Fabim via a aurora como uma praia de areias douradas, onde encalhariam depois desta terrível noite. Surgiria, sob o avião ameaçado, o abrigo das planícies. A terra firme traria as herdades adormecidas, os rebanhos e as colinas. Todos os escolhos que nasciam nas trevas tornar-se-iam inofensivos. Se ele pudesse, com que vontade vogaria em direção ao dia. Considerou que estava cercado. Bem ou mal, tudo teria de se resolver no meio daquela prisão. É verdade, ao nascer do sol, ele julgou certas vezes que começava a convalescer. Mas de que lhe serviria agora cravar o olhar no leste, onde o sol vivia? Havia, entre eles, tal profundidade noturna, que era impossível vencê-la. 13. O correio de Asunción está em bom andamento. Vamos tê-lo aqui por volta das 2 horas. Pelo contrário, previmos um grande atraso do correio da Patagônia, que parece encontrar-se em dificuldades. Sim, senhor Riviere. É provável que não esperemos por ele para mandar decolar o avião da Europa.
Assim que chegar o correio de Assunción, peça-nos instruções. Tenham tudo pronto. Rivière relia agora os telegramas de proteção das escalas norte. As suas indicações. Abriam ao correio da Europa uma rota de luar, céu limpo, lua cheia, vento nulo. As montanhas do Brasil, recortando-se com nitidez no céu brilhante, iam banhar nas ondas prateadas do mar a sua vasta cabeleira de florestas negras. Essas florestas, sobre as quais brilham incessantemente, sem lhes dar cor, os raios de luar. E no mar, negras também, como destroços, as ilhas. E durante todo o caminho, uma lua sem desgaste, uma fonte de luz. Se Rivière mandasse partir, a tripulação do Correio da Europa entraria no mundo estável, toda a noite brandamente iluminado. Um mundo onde nada ameaçava o equilíbrio das massas negras e da luz. Onde nem sequer se infiltraria a carícia daqueles ventos puros que, se refrescam, podem, no espaço de algumas horas, estragar um céu inteiro. Perante aquela cintilação, Rivière hesitava como um pesquisador de ouro perante um filão proibido. O que acontecia no sul desacreditava Rivière, único defensor dos voos noturnos. Os seus adversários aproveitariam um desastre na Patagônia para alcançar uma posição moral tão forte, que tornaria talvez para sempre impotente a fé de Rivière, porque a fé de Rivière não estava abalada. Uma fissura na sua obra dera ensejo ao drama, mas o drama punha apenas a fissura descoberto, não provava mais nada. Talvez sejam necessários postos de observação a oeste. Temos de ver isso. Pensava ainda, tenho, para insistir, as mesmas razões sólidas. Existe ao menos uma causa de possível acidente, a que se revelou. Os reveses fortalecem os fortes. Infelizmente, joga-se contra os homens um jogo em que o verdadeiro sentido das coisas tem tão pouco peso. Ganhasse ou perdisse conforme as aparências, não tem o mínimo valor os pontos que se marcam. E fica-se amarrado por causa de uma aparência de derrota. Rivière chamou. Bahia Blanca continua a não comunicar nada pelo TSF? Não, senhor. Ponha-me em comunicação telefônica com essa escala. 5 minutos mais tarde, informava-se. Por que não nos transmitem nada? Não ouvimos o correio. Calou-se. Não sabemos. Há tantas tempestades. Mesmo que ele tentasse, não o ouviríamos. Trelew está à escuta? Não ouvimos Trelew. Telefonem. Já tentamos. A linha está cortada. Que tempo está aí? Ameaçador. Relâmpagos a oeste e ao sul. Muito pesado. Há vento? Fraco por enquanto, mas isto não durará 10 minutos. Os relâmpagos aproximam-se. Rapidamente. Um silêncio. Bahia Blanca? Estão ouvindo? Bem. Telefonem daqui a 10 minutos. E Rivière folheou os telegramas das escalas sul. Todos mencionavam o mesmo silêncio do avião. Algumas das escalas já não respondiam a Buenos Aires, e no mapa, ia crescendo a mancha das províncias mudas, onde as pequenas cidades já eram presas do ciclone, com todas as suas portas fechadas e cada casa das suas ruas sem luz, tão isolada do mundo e perdida na noite como um navio. Só a aurora as viria libertar. Apesar de tudo, Rivière, debruçado sobre o mapa, mantinha ainda a esperança de descobrir um refúgio de céu limpo, pois telegrafara mais de 30 cidades da província para saber o estado do céu, e as respostas começavam a chegar às suas mãos. Numa área de 2.000 quilômetros, os postos de rádio tinham recebido ordens para, no caso de um deles, conseguir obter um chamado do avião, avisar imediatamente Buenos Aires, que lhe comunicaria, para ser transmitida a Fabien, a posição do refúgio. Os secretários, convocados para 1 da manhã, tinham voltado aos escritórios. E aí? Tomavam, misteriosamente, conhecimento de que, talvez, fossem suspensos os voos noturnos e que o próprio Correio da Europa já partiria apenas quando chegasse a manhã. Falavam em voz baixa de Fabien, do ciclone e, sobretudo, de Rivière. Pressentiam-no ali, muito perto deles. Minuto a minuto mais acabrunhado com este desmentido natural. Mas todas as vozes se extinguiram. Rivière acabava de surgir à porta do seu gabinete. Metido no sobretudo, o chapéu caindo-lhe sobre os olhos, como um eterno viajante. Encaminhou-se tranquilamente para o chefe de escritório.
É 1h10. Os papéis do correio da Europa estão em ordem? Eu pensei. O senhor não tem nada que pensar, mas sim que executar. As mãos atrás das costas, deu meia volta lentamente e encaminhou-se para uma janela. Aberta. Um secretário acercou-se dele. Senhor diretor, obtemos poucas respostas. Informaram-nos do interior do país que muitas linhas telegráficas já foram destruídas. Está bem. Riviere, imóvel, observava a noite. Deste modo, cada mensagem representava uma ameaça para o correio. Cada cidade que podia responder, antes da destruição das linhas, falava do avanço do ciclone, como se tratasse de uma invasão. Vem do interior, da cordilheira. Varre todo o caminho, em direção ao mar. Riviere achava as estrelas demasiado brilhantes, o ar demasiado úmido. Noite. Estranha. Estragava-se, bruscamente aos bocados, como a polpa de um fruto luminoso. As estrelas, na sua totalidade, dominavam ainda Buenos Aires, mas aquilo era apenas um oásis e duraria um instante. Um porto, que de resto se encontrava fora do raio de ação da tripulação. Noite ameaçadora, tocada e apodrecida por um vento ruim. Noite difícil de vencer. Num ponto qualquer, embrenhado nas suas profundezas, um avião estava em perigo. Na margem firme havia uma van agitação. 14. A mulher de Fabien telefonou. Na noite de cada chegada, ela calculava o andamento do correio da Patagônia. Deve estar decolando de Trelew. E adormecia em seguida. Um pouco mais tarde, deve estar perto de San Antônio, já deve distinguir as luzes da terra. Levantava-se então, afastava as cortinas e observava o céu. Tantas nuvens devem incomodá-lo. Às vezes a lua passeava, como um pastor. Então a mulher do piloto ia novamente deitar-se, tranquilizada pela lua e as estrelas, pelos milhares de presenças à volta de seu marido. Por volta de 1h, calculava que ele estava perto, já não deve estar muito longe, deve avistar Buenos Aires. Levantava-se, então, de novo e preparava-lhe uma refeição, com café bem quente. Está tão frio lá em cima. Aguardava-o sempre como se ele acabasse de chegar de uma montanha coberta de neve. Você está com frio? Que ideia! Aqueça-se, no entanto. Por volta de 1h15 estava tudo pronto. Telefonava então. Naquela noite, como nas outras, informou-se. O Fabien já aterrou? O secretário que a atendia ficou um pouco embaraçado. Quem fala? Simone Fabien. Um momento. Não ousando responder, o secretário passou o fone ao chefe do escritório. Quem fala? Simone Fabien. Que deseja, minha senhora? Meu marido já aterrou? Houve um silêncio que deve ter parecido inexplicável. Depois respondeu, laconicamente. Ainda não. Vem atrasado? Vem. Novo silêncio. Vem. Atrasado. Ponto. Era um de carne ferida. Um atraso não tem importância, não tem importância. Nenhuma, mas quando se prolonga. E a que hora chegará? A que hora chegará? Nós não sabemos. Ela encontrava agora uma espécie de muro à sua frente. Não obtinha senão o eco das suas perguntas. Suplico-lhe, responda-me. Onde estará ele? Ouça. Um momento, por favor. Aquela inércia fazia-a sofrer. Sucedia qualquer coisa por detrás daquele muro. Decidiram-se. Fabien decolou de Comodoro às 19h30. E depois? Muito atrasado. Muito atrasado devido ao mau tempo. Sim, o mau tempo. Que injustiça, que hipocrisia daquela lua ali, descuidadamente adormecida sobre Buenos Aires. A mulher de Fabien lembrou-se de repente que bastavam 2 horas para vir de Comodoro a Trelew. Fabien está voando há 6 horas a caminho de Trelew, mas ele envia mensagens. Que diz ele? O que ele diz? Evidentemente, com um tempo destes percebe-se, as suas mensagens não são ouvidas. Um tempo destes. Fica então combinado, minha senhora, assim que soubermos alguma coisa. Telefonamos-lhe. Não sabem nada. Até logo, minha senhora. Espere.
Espere. Quero falar com o diretor. O senhor diretor está ocupadíssimo, minha senhora, está em reunião. Não me interessa. Isso, francamente, não me interessa. Quero falar com ele. O chefe do escritório limpou o suor. Um momento. Empurrou a porta de Riviere. Pronto, pensou Riviere, eis o que eu temia. Os elementos afetivos do drama começam a tomar forma. Pensou primeiramente CM. Afastá-los. As mães e as mulheres não têm entradas nas salas de operação. Também se faz. Calar a emoção nos navios em perigo. Porque não ajuda a salvar os homens. Contudo aceitou. Ligue para o meu escritório. Ouviu aquela pobre voz longínqua, tremula e compreendeu logo que não lhe poderia responder. O encontro seria, para ambos, absolutamente estéril. Minha senhora, acalme-se, suplico-lhe. No nosso ofício é tão frequente esperar muito. Tempo por notícias. Riviere tinha chegado àquele ponto em que se coloca, não o problema de uma mísera angústia individual, mas o da própria ação. Na sua frente erguia-se não a mulher de Fabien, mas sim um sentido diverso da vida. Riviere só podia ouvir e lastimar aquela pobre voz. Aquele canto tão triste, mas inimigo, pois nem a ação, nem a felicidade individual admitem a partilha, estão em conflito. Era certo que aquela mulher falava em nome de um mundo absoluto, e dos seus deveres e dos seus direitos. O inundo de uma claridade de candeeiro sobre a mesa. À noite, a carne que reclama sua carne, uma pátria de esperanças, de ternuras, de recordações. Exigia o que lhe pertencia e tinha razão. E ele, Riviere, também tinha razão, mas nada podia opor a verdade daquela mulher. À luz de um humilde candeeiro doméstico, a sua própria verdade revela-se inexprimível e desumana. Minha senhora. Ela já não escutava. Riviere tinha a impressão de que, tendo exaurido a força de seus fracos punhos contra o muro, a mulher caíra inanimada, quase a seus pés. Uma vez, junto de uma ponte em construção, debruçado sobre um ferido, um engenheiro dissera a Riviere: valerá esta ponte o preço de um rosto esmagado? Nenhum só camponês teria aceito, para economizar um desvio pela ponte seguinte, a mutilação medonha deste rosto. E, no entanto, constroem-se pontes. O engenheiro acrescentara: o interesse geral é formado de interesses particulares, não justifica mais coisa alguma. E, no entanto, retorquira-lhe mais tarde Riviere: apesar de a vida humana não ter preço, agimos sempre como se qualquer coisa fosse mais valiosa do que ela. Mas o que? Pensando na tripulação, Riviere sentiu um aperto no coração. A ação, mesmo aqui, consiste em construir uma ponte, destrói felicidades. Riviere já não podia deixar de perguntar: em nome de quê? Estes homens, que vão talvez desaparecer, poderiam ter vivido felizes. Via rostos inclinados no santuário dourado dos candeeiros à noite. Em nome de quê? Eu os tirei daí. Em nome asterisco de quê? Arrancar-os a felicidade individual? Não é uma lei de primeiro grau proteger essas felicidades, mas ele próprio as anula. E, no entanto, um dia, fatalmente, os santuários dourados somem-se como miragens. A velhice e a morte, mais cruéis do que ele próprio, destroem-nos. Talvez exista algo mais duradouro, que é preciso salvar. Será para salvar essa parte do homem que Riviere trabalha? Doutro modo a ação não se justifica. Amar, amar somente, é um beco sem saída. Riviere teve a noção obscura de um dever, mais forte do que o de amar. Ou talvez se tratasse igualmente de uma ternura, mas tão diferente das outras. Voltou-lhe à mente uma frase: tratasse de torná-los eternos. Onde teria lido isso? O que buscamos vai morrendo conosco. Lembrou-se de um templo erguido em honra do Deus do Sol pelos antigos incas do Peru. Pedras erguidas ao céu, em plena montanha. Que restaria, se elas não existissem, de uma civilização poderosa que pesava, com toda a carga de suas pedras, sobre o homem dos nossos dias, como um remorso. Em nome de que dureza, ou de que estranho amor, o condutor de povos de outrora, obrigando as multidões a acarretar como aquele templo para o topo da montanha, lhes impôs assim o dever de erigir a sua eternidade.
Rivière voltou a ver, em sonhos, as multidões das pequenas cidades, passeando, à noite, à volta do coreto da praça. Essa espécie de felicidade, essa armadura, refletia. O condutor de povos de outrora, se não sentiu piedade pelo sofrimento do homem, sentiu uma imensa piedade pela sua morte. Não pela sua morte individual, mas piedade pela espécie que o mar de areia a apagará. E levava o seu povo a erguer pelo menos pedras, que o deserto não poderia soterrar. 15. Talvez aquele papel dobrado em 4 o pudesse salvar. Fabien desdobrou-o, cerrando os dentes. Impossível manter comunicação com Buenos Aires. Já nem sequer posso manipular, pois saltam-me faíscas aos dedos. Fabien, irritado, quis responder, mas quando as suas mãos largaram as alavancas de comando para escrever, sentiu-se levado por uma espécie de onda fortíssima. Os redemoinhos levantavam-no, nas suas 5 toneladas de metal, e sacudiam-no. Desistiu de escrever. As suas mãos prenderam de novo a onda e fizeram-na desaparecer. Fabien respirou profundamente. Se o telegrafista recolhesse a antena, com medo da tempestade, Fabien partir-lhe-ia a cara, a chegada. Era preciso, a todo custo, pôr-se em contato com Buenos Aires, como se, a mais de 1.500 quilômetros de distância, fosse possível lançar-lhes um cabo neste abismo. Não conseguindo vislumbrar qualquer luz tremula, uma lanterna de pousada quase inútil, mas que teria provado, como um farol, a existência da Terra, necessitava pelo menos de uma voz, uma só, vinda de um mundo que já quase não existia. O piloto ergueu e agitou o punho naquela luz avermelhada, para que o outro lá atrás compreendesse essa trágica verdade, mas o companheiro, debruçado sobre o espaço devastado, com as cidades soterradas, as luzes mortas, não a entendeu. Fabien teria seguido todos os conselhos, contanto que lhe fossem gritados. Pensava, se me dizem para andar à roda, ando à roda, e se me dizem para voar direito ao sul. Existia, em qualquer lado, as terras de paz, suaves sob grandes manchas de luar. Lá longe, os seus camaradas, instruídos como sábios, debruçados sobre mapas, todo-poderosos, ao abrigo de candeeiros belos como flores, sabem onde essas terras existem. E ele que sabia, fora dos redemoinhos e da noite que lançava contra ele, com a rapidez de uma derrocada, a sua lava negra. Não se podia abandonar 2 homens no meio das nuvens, à mercê das rajadas e das chamas. Não se podia fazer uma coisa dessas. Se ordenassem a Fabien, governe a 240, ele governaria a 240. Mas estava só. Pareceu-lhe que a matéria também se revoltava. A cada mergulho, o motor vibrava tão fortemente que toda a massa do avião se punha a tremer, como se enchesse de cólera. Fabien ia perdendo as forças, tentando dominar o avião, a cabeça metida na carlinga, o olhar fixo no horizonte giroscópico, pois, lá fora, ele já não conseguia distinguir a massa do céu da terra, e seguia perdido numa escuridão onde tudo se misturava, uma escuridão de começo dos mundos. Mas as agulhas dos indicadores de posição oscilavam cada vez mais, tornava-se difícil segui-las. Já o piloto, que elas enganavam, lutava dificilmente, perdia altitude, deixando-se atolar naquela sombra. Verificou a altura que voava, 500 metros, altura do nível das colinas. Sentiu as suas vagas vertiginosas lançarem-se contra ele. Percebia também que todas as massas do solo, e a menor esmagá-lo-ia, eram como que arrancadas do seu suporte, desparafusadas, e começavam a girar, ébrias, à sua volta. Havia ao seu redor uma espécie de dança profunda, cujo cerco cada vez mais se apertava. Tomou uma resolução. Correndo o risco de espatifar-se, aterraria fosse onde fosse. Para evitar ao menos as colinas, lançou seu único foguete luminoso. O foguete inflamou-se. Rodopiou, iluminou uma superfície plana e nela se apagou. Era o mar. Pensou rapidamente. Perdido. 40 graus de correção. Apesar de tudo, desviei-me. É um ciclone. Para que lado fica a Terra? Seguiria direito a oeste. Pensou, sem foguete. Agora vou morrer. Isto tinha de suceder um dia. E o seu camarada, ali, atrás. Com certeza. Já recolheu a antena.
Mas já não lhe queria mal por isso. Se ele próprio abrisse simplesmente as mãos, a vida de ambos desapareceria logo, como uma leve poeira. Tinha nas suas mãos o bater do coração do seu companheiro e o de seu próprio coração. E de súbito suas mãos assustaram-no. No meio daqueles redemoinhos que desfechavam golpes de ariete, a fim de amortecer as sacudidelas do volante, que de outro modo despedaçariam os cabos das alavancas de comando, agarrara-se com ambas as mãos a esse volante. E assim continuava. E eis que deixará de sentir as mãos que o esforço adormecera. Quis mexer os dedos para experimentar. Não percebeu se eles lhe obedeciam. Era qualquer coisa de estranho que terminava os seus braços. Umas bexigas insensíveis e moles. Pensou, tenho de me convencer fortemente de que estou a apertar. Não percebeu se o pensamento atingia as mãos. E como as sacudidelas do volante só se sentiam nos ombros doloridos, pensou, o volante vai escapar. As minhas mãos vão abrir-se. Mas assustou-se por se permitir tais palavras, pois pareceu-lhe que desta vez as mãos obedeciam à obscura força da imagem e se abriam lentamente na escuridão, para entregá-lo. Poderia ainda lutar, tentar a sua sorte. A fatalidade exterior não existe. Mas há uma fatalidade interior, ao momento em que nos sentimos vulneráveis. Então, como uma vertigem, os erros atraem-nos. E foi no momento destes que sobre a sua cabeça brilharam, num rasgão da tempestade, como uma isca morta e no fundo de uma armadilha, algumas estrelas. Ele pensou de fato que era uma cilada. Vêem-se 3 estrelas num buraco, sobe-se ao seu encontro. Depois já não se pode descer e lá se fica mordendo as estrelas. Mas a sua fome de luz era tal que Fabien subiu. 16. Subiu, fazendo diminuir os balanços, graças à indicação das estrelas. O seu ímã pálido atraía-o, sofrerá tanto em busca de uma luz, que já não largaria mesmo a mais confusa. Sentindo-se afortunado com aquele pobre clarão, seria capaz de dar voltas, até cair morto, em torno daquele sinal de que andava faminto. E ei-lo subindo até os campos de luz. Elevava-se pouco a pouco, em espiral, num poço que se abrirá e se fechava, debaixo dele. E à medida que subia, as nuvens iam perdendo a sua cor escura de lama, passavam a seu lado como vagas cada vez mais puras e brancas. Fabien emergiu. Foi imensa a sua surpresa, a claridade era tal que o ofuscava. Teve de fechar os olhos. Durante alguns segundos. Nunca imaginara que de noite as nuvens pudessem ofuscar. Mas a lua cheia e todas as constelações transformavam-nas em vagas deslumbrantes. De um só golpe, no mesmo instante em que emergia, o avião recuperou a calma, uma calma que parecia extraordinária. Nenhuma onda o fazia inclinar-se. Como um barco que transpõe o dique, entrava em águas reservadas. Encontrava-se num canto do céu ignorado e escondido, como a baía das Ilhas Bem-Aventuradas. Abaixo dele, a tempestade constituía um outro mundo de 3.000 metros de espessura, percorrido por rajadas, por trombas d'água, por relâmpagos, mas oferecia aos astros uma face de cristal e neve. Fabien tinha a sensação de ter chegado a limbos estranhos, pois tudo se tornava luminoso, as suas mãos, o seu vestuário, as suas asas. Porque a luz não descia dos astros, mas emanava, embaixo, à sua volta, daquelas imensas massas brancas. Aquelas nuvens, abaixo dele, refletiam toda a neve que recebiam da lua. E também as da direita e da esquerda, altas como castelos. Corria um leite de luz, em que a tripulação se banhava. Voltando-se, Fabien viu que o telegrafista sorria. Isto vai melhor! Exclamava ele. Mas a voz perdia-se no ruído do voo, só os sorrisos se transmitiam. Estar a sorrir é pura loucura, pensou Fabien, estamos perdidos. Contudo, 1000 braços obscuros tinham-no largado. Tinham-se quebrado as cadeias, como as de um prisioneiro que deixam caminhar só, por um instante, entre flores. Belo demais, pensava Fabien. Vagueava no meio de estrelas amontoadas como um tesouro, num mundo onde nada mais, absolutamente nada mais, a não ser ele e o seu companheiro, tinha vida. Semelhantes a esses ladrões das cidades fabulosas enclausurados na sala dos tesouros, donde nunca mais conseguirão sair.
Por entre pedrarias gélidas, Fabien e o companheiro vagueiam, imensamente ricos, mas condenados. 17. Um dos radiotelegrafistas de Comodoro Rivadavia, escala de Patagônia, teve um gesto brusco e todos os que no posto, impotentes, estavam de quarto, se agruparam à volta desse homem, inclinando-se. Inclinavam-se sobre um papel completamente em branco e fortemente iluminado. A mão do operador hesitava ainda e o lápis tremia. A mão do operador mantinha ainda prisioneiras as letras, mas já os dedos tremiam. Temporais? O telegrafista disse que sim com a cabeça. O seu crepitar impedia-o de compreender. Depois alinhou alguns sinais indecifráveis. Depois palavras. Por fim pôde-se restabelecer o texto. Bloqueados, acima da tempestade, a 3.800 metros. Navegamos para o interior em direção oeste, pois deriváramos para o mar. Por baixo está tudo fechado. Ignoramos se ainda sobrevoamos o mar. Informem se tempestade se estende para o interior. Para transmitir este telegrama a Buenos Aires, foi preciso, por causa dos temporais, formar cadeia de posto para posto. A mensagem avançava, na noite, como um fogo que se acende de torre em torre. Buenos Aires mandou responder: tempestade geral no interior. Quanto lhes resta de gasolina? Uma meia hora. E esta frase, de vigia em vigia, chegou até Buenos Aires. A tripulação estava condenada a afundar-se, no espaço de 30 minutos, no ciclone, que a arrastaria até ao solo. 18. E Riviere medita. Já não tem esperança, aquela tripulação perder-se-á em qualquer ponto, na noite. Riviere recordava uma visão que lhe ficou da infância. Esvaziavam um tanque para encontrar um corpo. Também não se encontrará nada até que a massa de sombra abandone a terra, até que voltem à luz essas areias, esses campos, esses trigais. Rudes camponeses. Encontrarão talvez duas crianças, o braço tapando o rosto, e parecendo dormir, caídas na erva, sobre um fundo dourado e calmo. Mas a noite as terá afogado. Riviere sonha com os tesouros escondidos nas profundezas da noite, como em mares fabulosos. As macieiras de noite aguardam o dia com todas as suas flores, flores que não zervem ainda. A noite é rica, cheia de perfumes, de cordeiros adormecidos e de flores ainda incolores. Pouco a pouco, surgirão na manhã os campos fartos, os bosques orvalhados, os frescos, silvados. Mas no meio das colinas, agora inofensivas, e dos prados e dos cordeiros, naquela bela ordenação da terra, duas crianças parecerão dormir. E qualquer coisa terá fugido do mundo visível para o outro. Riviere sabe como a mulher de Fabien é inquieta e terna. Aquele amor foi-lhe apenas emprestado, como um brinquedo a uma criança pobre. Riviere imagina a mão de Fabien, que durante alguns minutos ainda segurará o seu destino nas alavancas de comando. Aquela mão que acariciou. Aquela mão que pousou sobre um seio, fazendo surgir um tumulto, como uma mão divina. Aquela mão que pousou sobre um rosto e que transformou esse rosto. Aquela mão que era milagrosa. Fabien vagueia por cima do esplendor do mar de nuvens à noite. Porém, mais abaixo, é a eternidade. Está perdido no meio de constelações onde só ele habita. Aperta ainda o mundo com as mãos e embala-o contra o seu peito. Segura, no seu volante, o peso da riqueza humana e carrega desesperado, de uma estrela para outra, o inútil tesouro, que terá de devolver a força. Riviere supõe que um posto de rádio ainda o escuta. Só uma onda musical, uma modulação menor liga ainda Fabien ao mundo. Não uma queixa, não um grito, mas o som mais puro que o desespero jamais criou. 19. Robinial veio arrancá-lo à sua solidão. Senhor diretor, eu pensei. Podia-se talvez tentar. Não tinha nada a propor, mas testemunhava assim a sua boa vontade. Gostaria tanto de encontrar uma solução e procurava-a como quem procura a chave de uma charada. Encontrava sempre soluções que Riviere nunca escutava. Você percebe, Robinial, na vida não há soluções. Há forças em movimento. É preciso criá-las e as soluções sobrevêm. Por isso, Robinial limitava o seu papel à criação de uma força em movimento, que impedia a ferrugem.
de atacar os eixos de hélice. Mas os acontecimentos desta noite apanhavam Robinial desarmado. O seu título de inspetor não tinha qualquer poder sobre os temporais, nem sobre uma tripulação fantasma, que, verdadeiramente, já não se debatia para ganhar um prêmio de regularidade, mas sim para escapar a uma única sanção, que anulava as de Robinial, a morte. E Robinial, agora inútil, vagueava sem préstimo pelos escritórios. A mulher de Fabien fez-se anunciar. Levada pela inquietação, aguardava, no escritório dos secretários, que Rivière a recebesse. Os secretários, as ocultas, observavam o seu rosto. Sentia uma espécie de vergonha que a fazia olhar medrosamente à volta. Ali tudo a repudiava. Estes homens que continuavam a trabalhar, como se espezinhassem um corpo, estes processos, onde a vida humana, o sofrimento humano só deixavam um resto de frios algarismos. Ela procurava sinais que lhe falassem de Fabien. Em sua casa tudo indicava esta ausência: a cama entreaberta, o café na mesa, um vaso com flores. Não descobria sinal algum. Tudo se opunha à piedade, à amizade, à recordação. A única frase que ouviu, pois ninguém levantava a voz na sua presença, foi uma imprecação proferida por um empregado que reclamava um registro. O registro de dínamos, santo Deus, que nós expedimos para santos. Ergueu os olhos para esse homem com uma expressão de infinito espanto. Depois olhou para a parede de onde pendia um mapa. Os seus lábios tremiam um pouco, quase imperceptivelmente. Ela percebia, com embaraço, que exprimia ali uma verdade inimiga, quase lamentava. Ter vindo, teria desejado esconder-se, temendo fazer-se demasiado notada, continha-se para não tossir ou chorar. Achava-se insólita, inconveniente, como se estivesse nua. Mas a verdade dela era tão forte que os olhares fugitivos voltavam, as ocultas, infatigavelmente, para descobrir lá no seu rosto. Esta mulher era muito bela. Revelava aos homens o mundo sagrado da felicidade. Revelava em que matéria sublime tocamos, sem o saber, quando agimos. Sob tantos olhares a mulher fechou os olhos. Ela revelava a paz imensa que, sem saber, podemos destruir. Rivière recebeu-a. Ela vinha timidamente fazer a defesa das suas flores, do seu café na mesa, da sua carne. Jovem. De novo, naquele escritório mais frio ainda, os seus lábios começaram a tremer. Levemente. Ela também descobria que neste mundo diferente a sua própria verdade era inexprimível. Tudo o que sentia em si de amor quase selvagem, de tal modo era fervoroso. De dedicação, parecia-lhe tomar ali um ar importuno, egoísta. Desejou poder desaparecer. Venho incomodá-lo. Não, minha senhora, disse-lhe Rivière, não me incomoda. Infelizmente, tanto a senhora como eu, o mais que podemos fazer é esperar. Ela encolheu os ombros, quase imperceptivelmente, mas Rivière compreendeu o sentido daquele gesto. Para que servem a lâmpada, a ceia na mesa, as flores que voltarei a encontrar? Uma jovem mãe confessara um dia a Rivière: a morte do meu filho, ainda não a compreendi bem. O que me faz sofrer são as pequenas coisas, a sua roupinha que encontro por acaso e, se acordo de noite, aquela ternura que apesar de tudo se apodera do meu coração. E é agora inútil, como o meu leite. Para aquela mulher também a morte de Fabien iria apenas começar amanhã, em cada ato daí em diante vão, em cada objeto. Fabien deixaria lentamente a sua casa. Rivière abafava uma profunda compaixão. A mulher ia-se embora, com um sorriso quase humilde, ignorante da sua própria força. Rivière sentou-se, um pouco cansado. Mas ela ajudou-me a descobrir o que eu procurava. Batia levemente com as pontas dos dedos nos telegramas de proteção das escalas. Norte. Sonhava. Nos não pedimos para ser eternos, mas apenas para não ver os atos e as coisas perderem subitamente o seu sentido. O vazio que nos rodeia faz-se então sentir. O seu olhar pousou nos telegramas, e eis por onde a morte entra aqui, estas mensagens que já não fazem sentido. Olhou para Robinial. Aquele homem medíocre, agora inútil, já não fazia sentido. Rivière disse-lhe quase em tom áspero: será preciso que eu próprio lhe dê trabalho? Depois Rivière empurrou a porta que dava para a sala dos secretários e o
Desaparecimento de Fabien saltou-lhe aos olhos, bem evidente, em sinais que a senhora Fabien não soubera ver. A ficha do Rua B903, o avião de Fabien, figurava já, no quadro mural, na coluna do material indisponível. Os secretários que preparavam os papéis do Correio da Europa, sabendo que este partiria com atraso, trabalhavam mal. Pediam do campo, pelo telefone, ordens para as equipes que agora velavam sem objetivo. As funções de vida tinham-se afrouxado. A morte, ei-la, pensou Rivière. A sua obra parecia um veleiro parado, sem vento, no mar. Ouviu a voz de Robinial. Senhor diretor, eles estavam casados há 6 semanas. Vá trabalhar. Rivière continuava a olhar para os secretários, e por detrás deles, os serventes, os mecânicos, os pilotos, todos aqueles que o tinham ajudado na sua obra, com uma fé de apaixonados. Pensou nas pequenas cidades de antigamente que, ouvindo falar das ilhas, construíam o seu navio, para o carregar com a sua esperança, para que os homens pudessem ver a sua esperança enfunar as velas sobre o mar, todos engrandecidos, todos arrancados de si próprios, todos libertos por um navio. O objetivo talvez não justifique nada, mas a ação liberta da morte. Era um navio que fazia prolongar a vida desses homens. E Rivière também terá lutado contra a morte, quando tiver dado aos telegramas o seu verdadeiro sentido, às equipes de vigia e a sua inquietação e aos pilotos, o seu sentido dramático. Quando a vida reanimar esta obra, como o vento reanima um veleiro do mar 20. Comodoro Rivadavia já não ouve nada, mas, 20 minutos mais tarde, a 1000 quilômetros de distância, Bahia Blanca capta uma segunda mensagem. Descemos. Entramos nas nuvens. Depois estas duas palavras de um texto obscuro apareceram no posto de Trelew. Ver nada. As ondas curtas são assim. Captam-se ali, mas aqui se fica surdo. Depois, sem razão, as coisas mudam. Aquela tripulação, cuja posição permanece desconhecida, já se manifesta. Aos vivos, fora do espaço, fora do tempo e nas folhas brancas dos postos de rádio já são fantasmas que escrevem. Ter-se-á acabado a gasolina ou é o piloto que, antes da pane, joga sua última cartada? Chegar ao solo sem se esmagar? A voz de Buenos Aires ordena a Trelew. Perguntem-lhe. O posto de escuta de TSF parece-se com laboratório, níquel, cobre e manômetros, rede de condutores. Os operadores de avental branco, silenciosos, parecem entregues a uma experiência. Os seus dedos delicados afloram os instrumentos, exploram o céu magnético. Pesquisadores buscando o filão de ouro. Não respondem. Não respondem. Vão talvez apanhar aquela nota que seria um sinal de vida. Se o avião e as suas luzes de bordo subirem de novo até as estrelas, eles talvez ouçam o canto daquela estrela. Os segundos correm. Correm verdadeiramente como sangue. Estarão ainda voando? Cada segundo faz surgir uma probabilidade. E eis que o tempo que passa parece destruir. Do mesmo modo que, durante 20 séculos, o tempo se apossa de um templo, abre o seu caminho no granito e o desfaz em pó. 20 séculos de desgaste concentram-se em cada segundo e ameaçam uma tripulação. Cada segundo leva consigo qualquer coisa. A voz de Fabien, o riso de Fabien, o sorriso. O silêncio vai ganhando terreno. Silêncio cada vez mais pesado que cai sobre a tripulação como o peso de um mar. Então alguém faz notar. 1h40. Último limite da gasolina. É impossível que voem ainda. E a paz desceu. Como ao cabo das viagens, vem à boca um travo amargo e enjoativo. Cumpriu-se. Qualquer coisa, de que se ignora tudo, qualquer coisa repulsiva. E no meio dos tubos de níquel e destas artérias de cobre, sente-se a mesma tristeza que reina nas fábricas arrumadas. Todo este material parece pesado, inútil, fora de uso, um peso de ramos secos. Resta apenas esperar o dia. Dentro de algumas horas a Argentina inteira vai surgir à luz do dia e aqueles homens lá ficarão, como se estivessem na praia, olhando para a rede que puxamos lentamente, sem sabermos o que trará. No seu escritório, Rivière sente uma calma que só é possível por ocasião dos grandes desastres, no momento em que a fatalidade liberta o homem.
Ele pôs ponto em estado de alarma. Todas as autoridades de uma província. Já não pode fazer mais nada, é preciso esperar. Mas a ordem deve reinar mesmo na casa dos mortos. Riviere faz sinal a Robinial. Telegrama para as escalas norte. Prevemos grande atraso do correio da Patagônia. Para não atrasar demais correio da Europa, juntaremos correio da Patagônia ao próximo. Correio da Europa. Inclina-se um pouco para a frente. Mas lembra-se de qualquer coisa, era importante. Ah! Sim. E para não esquecê-la. Robinial. Senhor Riviere, o senhor redigirá uma ordem. Os pilotos ficam proibidos de ultrapassar 1.900 rotações. Estão a dar-me cabo dos motores. Está bem, senhor Riviere. Riviere inclinou-se um pouco mais. Sente necessidade, sobretudo, de estar só. Vá, Robinial. Pode ir, meu amigo. E Robinial assusta-se com esta igualdade perante sombras. 21. Robinial vagueava agora, melancólico, pelos escritórios. A vida da companhia parara, visto que aquele correio, previsto para as 2 horas, seria anulado e só partiria de dia. Os empregados, os rostos sisudos, continuavam de vigília, mas tudo era inútil. Continuava-se a receber, num ritmo regular, as mensagens de proteção das escalas norte, mas os seus céus limpos, as suas luas cheia e os seus vento nulo sugeriam a imagem de um reino estéril, um deserto de luar e pedras. Ao folhear, sem aliás saber por quê, um processo em que estava trabalhando o chefe do escritório, Robinial deu por este, de pé, à sua frente, esperando com respeito insolente que ele lhe devolvesse os documentos. O seu ar dizia: quando quiser, não é verdade? Isso é meu. Essa atitude do inferior chocou o inspetor, mas não encontrou réplica alguma e, irritado, estendeu-lhe o processo. O chefe de escritório voltou ao seu lugar com um ar de grande altivez. Devia tê-lo mandado passear, pensou Robinial. Então, para não perder a linha, deu uns passos, pensando no drama. Aquele desastre implicaria o descrédito de uma política, e Robinial chorava um duplo luto. Depois surgiu-lhe a imagem de um Riviere, ali fechado no seu gabinete e que lhe tinha dito: meu amigo. Nunca homem algum estivera a tal ponto falto de apoio. Robinial teve uma grande pena dele. Perpassaram-lhe pela cabeça várias frases obscuramente destinadas a lastimar, a consolar. Animou um sentimento que lhe pareceu de uma grande beleza. Então foi bater mansamente à porta. Não obteve resposta. Não se atreveu a bater com mais força e empurrou a porta. Riviere lá estava. Pela primeira vez, Robinial entrava no gabinete de Riviere, quase como um igual, um pouco como um amigo, um pouco, pensava ele, como o sargento que se junta, sob a metralha, ao general ferido e o acompanha na derrota e se torna seu companheiro de exílio. Estou a seu lado, aconteça o que acontecer, parecia querer dizer Robinial. Riviere permanecia calado e, de cabeça caída, olhava para as mãos. E Robinial, de pé, à sua frente, já não se atrevia a falar. Mesmo abatido, o leão intimidava-o. Robinial buscava palavras cada vez mais tocadas de dedicação, mas cada vez que levantava os olhos, dava com aquela cabeça inclinada a 3/4, aqueles cabelos grisalhos, aqueles lábios que fechavam tanta amargura. Por fim decidiu-se: senhor diretor. Riviere ergueu a cabeça e olhou para ele. Despertava de um sonho tão profundo, tão distante que talvez nem tivesse dado ainda pela presença de Robinial. E ninguém soube nunca qual foi o seu sonho, nem o que ele sentia, nem a imensidão do luto que cobria sua alma. Riviere fixou Robinial durante muito tempo, como se esse fosse a testemunha viva de qualquer coisa. Robinial sentiu-se embaraçado. Quanto mais Riviere olhava para Robinial, mais aflorava aos seus lábios uma expressão de ironia incompreensível. Quanto mais Riviere olhava para Robinial, mais este corava. E mais parecia Riviere que Robinial tinha vindo ali testemunhar, com uma boa vontade enternecedora e uma espontaneidade infeliz, a estupidez dos homens. Robinial sentia-se perturbado. Nem o sargento, nem o general, nem a metralha podiam agora ser para ali chamados.
Passava-se algo de inexplicável. Rivière continuava a olhar para ele. Então Robinial, sem querer, corrigiu um pouco a sua atitude, retirou a mão da algibeira esquerda. Rivière continuava a olhar para ele. Então, finalmente Robinial, com um infinito embaraço e sem saber por quê, disse: Vim para receber as suas ordens. Rivière puxou o relógio e disse simplesmente: São 2 horas. O correio de Asunción aterrará às 2h10. Mande decolar o correio da Europa às 2h15. E Robinial espalhou a espantosa notícia: não se suspendiam os voos noturnos. Robinial dirigiu-se ao chefe de escritório. Traga-me esse processo para que eu o verifique. E quando o chefe de escritório parou em frente dele, espere. E o chefe de escritório esperou. XXI. O correio de Asunción anunciou que ia aterrar. Mesmo nas horas mais difíceis, Rivière tinha seguido, telegrama a telegrama, a sua marcha feliz. No meio da confusão, aquele voo representava para ele a desforra da sua fé, a prova. Aquele voo feliz anunciava, pelos seus telegramas, 1000 outros voos igualmente felizes. Não há ciclones todas as noites. Rivière pensava ainda, uma vez o caminho traçado, já não se pode deixar de segui-lo. Vindo do Paraguai, de escala em escala, como de um adorável jardim cheio de flores, de casas baixas e de águas mansas, o avião vogava à beira de um ciclone que não lhe escondia uma única estrela. 9 passageiros, aconchegados nas suas mantas de viagem, encostavam a testa à janela, como uma vitrina cheia de joias, pois as pequenas cidades da Argentina já desfiavam, na noite, todo o seu ouro, sob o ouro mais pálido das cidades de estrelas. O piloto, à frente, sustinha com as mãos aquele precioso carregamento de vidas humanas, com os olhos bem abertos e cheios de luar, como os de um pastor. Buenos Aires já abrasava o horizonte com o seu fogo suave e em breve cintilaria como um tesouro fabuloso. O telegrafista fazia partir com seus dedos ágeis os últimos telegramas, como os acordes finais de uma sonata que tivesse dedilhado, alegremente, no céu e de que Rivière compreendia a melodia. Depois, recolheu a antena, espreguiçou-se um pouco, bocejou e sorriu. Chegamos. Ao aterrar, o piloto encontrou seu camarada do Correio da Europa encostado ao seu avião, de mãos nos bolsos. É você que continua? Sou. O avião da Patagônia já chegou? Não o esperamos. Desapareceu. Está a bom tempo? Esplêndido. Fabien desapareceu? Trocaram poucas palavras a esse respeito. Uma grande fraternidade dispensava-os das frases. Fazia-se o transbordo para o avião da Europa dos sacos em trânsito de Asunción e o piloto, sempre imóvel, a cabeça inclinada para trás, a nuca encostada à carlinga, olhava as estrelas. Sentia nascer um imenso poder e foi tomado por uma forte alegria. Carregado? Disse uma voz. Então, podem ligar. O piloto não se mexeu. Punham o seu motor em marcha. Sentiria em breve nas suas espáduas, encostadas ao avião, o aparelho viver. O piloto tranquilizava-se finalmente. Após tantas falsas notícias, partirá, não partirá, partirá. Os seus lábios entreabriram-se e os dentes brilharam sob o luar como os de um jovem felino. Cuidado com a noite, hein? Não escutou o conselho do seu camarada. De mãos nos bolsos, a cabeça inclinada, voltado para as nuvens, montanhas, rios e mares, fora tomado por um riso silencioso. Um riso frouxo, mas que passava através dele, como a brisa passa pela folhagem das árvores, e o fazia estremecer vivamente dos pés à cabeça. Um riso frouxo, mas muito mais forte do que as nuvens, as montanhas, os rios e os mares. O que é que você tem? Aquele idiota do Rivière que julga que eu tenho medo. Xii. Dentro de um minuto o avião sobrevoará Buenos Aires e Rivière, que volta à luta, quer ouvi-lo. Quer ouvi-lo nascer, troar e desvanecer-se como o passo formidável de um exército. Em marcha nas estrelas. Rivière, de braços cruzados, passa por entre os secretários. Em frente de uma janela aberta, escuta e sonha. Se tivesse suspendido uma única partida, a causa dos voos noturnos estaria perdida. Mas, antecipando-se aos fracos, que amanhã o reprovarão, Rivière largou, na noite, outra
Tripulação. Vitória, derrota. Estas palavras não têm sentido algum. A vida está por debaixo dessas imagens e já prepara novas imagens. Uma vitória enfraquece um povo, uma derrota acorda outro. A derrota que Rivière sofreu é talvez uma promessa que torna mais próxima a verdadeira vitória. Só o conhecimento em marcha é que conta. Dentro de 5 minutos, os postos de TSF terão dado sinal de alertas escalas. Numa área de 1.500 quilômetros, o frêmito da vida resolverá todos os problemas. Já se eleva um canto de órgão, o avião. E Rivière, em passos lentos, volta ao seu trabalho, no meio dos secretários que o seu olhar duro faz curvar. Rivière, o grande, Rivière, o vitorioso, carregando a sua pesada Vitória Doc. EPUB. 2013.